Esse corte é patrocinado pela KTO e você ganha até R$ 100 de bônus utilizando o nosso cupom FBUTECO. Link aqui na descrição. Uma coisa que eu fico me perguntando, assim, nesse 97, se eu não me engano, foi quando teve aquele jogo que é considerado o jogo mais roubado do Juventus e século, Inter. Juventus Sim, e Milão. Inter. Em Turim. Que para quem não se lembra, chegaram ali brigando pelo título. Sim. Era a última rodada? Não, acho que era. faltavam 3 rodadas. 3 rodadas, 3 ou 4 Final rodadas. do campeonato era um Sim. ponto que separava as duas equipes. Sim. O jogo era em Turim, na casa da Juventus, que era no Delle Alpi ainda, né? Sim. Não tinha o Juventus Stadium. E dos dois times super estrelados, há um pênalti claro em cima do Ronaldo, que o juiz não marca. E no mesmo lance, a bola corre. O mesmo tipo de lance, ele dá pênalti Ele dá pro o Del pênalti Piero. que depois o goleiro até pega, o mas a Paiuca moral pega. do time foi pro Ali escambau. já tinha acabado, né? O nervoso ali foi... Então, e aí... A assim, Juventus, primeiro que sempre eu queria que você contasse um pouquinho a sua visão Sim. desse dia, mas... Fui expulso nesse dia. Então, por causa disso, porque acontece? Eu vi uma declaração esse final de semana do Renato Paiva, técnico do Bahia, criticando o Gabigol que simulou Sim. lá a porrada Uma do jogador do cotovelada Bahia na com cara. a Deschamps na simulou. cara e tal. Você chegou E a ver o lance? Vi. E você é expulso porque o Deschamps simula. Deschamps, técnico Sim, da da França, seleção. Campeão seleção, mundial. etc e tal, simula uma Ele jogada simula. e você vai pra rua. Você entrou no segundo tempo Sim. e foi expulso. E aí, assim, no discurso do Renato Paiva, não sei, mas dá a entender que esses brasileiros gostam de fazer isso. Mas não é uma coisa do brasileiro. Não, é todos europeu, fazem. todo mundo faz. Todos fazem. Você tem o grau, né? O grau de encenação, mas todos fazem. Você acha que toda falta que o árbitro apita na Europa é falta? Lógico que Eu acho não. que não. Acho que não. Todos fazem. É que é muito mais fácil você falar, né? Você está aqui, não, é o brasileiro, o português não faz isso? O inglês não faz isso? Lógico que faz. Né? O espanhol não faz isso? Lógico que faz. É só ver os jogos do Real Madrid, contra o Real Madrid, o que eles fazem. Ou os outros jogos também. Tem simulação, lógico que tem. O futebol, infelizmente, existe isso dentro do futebol. Né? E aí não é, porque é brasileiro, é porque ele está aqui. Mas o mundo inteiro faz. Talvez, se nós tivéssemos uma cultura diferente aqui, de uma punição, de um rigor maior, mas não dos juízes, não do árbitro, mas dos próprios jogadores. Pô, não faz isso, você tá sacaneando. Não faz isso. Pô, hoje foi um jogador meu, foi expulso, amanhã pode ser o seu. Entendeu? Se tivesse esse tipo de comportamento, essa cobrança interna dos jogadores, em termos de lealdade, eu acho que esse tipo de lance não existiria, que é a simulação de cotovelada, essas coisas mas não vai existir. Não enche Vai o saco, velho. Toda rodada tá comentando lá. Sempre tem a bendita da arbitragem, velho. Enche. Não enche o saco. Mas tem que dar, né? Faz parte, meu. Puta, Faz velho. parte. Sabe por quê? Essa rodada aí- E eu acho assim, Felipe, eu acho que os árbitros tinham que ser mais humanos. As pessoas que os comandam tinham que deixá-los falar um pouco. Acaba o jogo, a televisão não entrevista um jogador, escolhe uma pergunta, um lance polêmico, que nem, por exemplo, teve um jogo agora do Corinthians e São Paulo. Acaba o jogo, vem cá, por que o senhor não deu o pênalti? Pô. Aí ele fala, Concordo. não, por que o senhor deu falta no Caleri? Não, porque eu vi o braço. Por que o senhor deu pênalti? Porque eu vi o braço empurrando e tal. Ali você vê o humano, entendeu? O juiz que é humano, que ele pode ser passível de erro. Todos Claro. nós erramos. E aí nós estamos falando de velocidade de jogo, um árbitro apenas. Velocidade de choque, né? Movimentação. Então nem sempre o árbitro vai estar perfeito ali na jogada, nem sempre ele vai acertar, porque ele também é um ser humano. Ele tem frações de segundos para julgar. Você sabe quantas decisões um jogador de futebol toma durante 90 minutos? É Eu ouvi milhares. falar que era 2.000, né? Mais de 2.000. Mais de 2.000. O jogador de futebol está entre as 5% da população mais inteligente do mundo. Isso faz parte do estudo que eu estou fazendo. Né? Legal. Então, assim, você imagina o árbitro, que ele tem que estar atento a tudo, ele tem que, em frações de segundos, tomar uma decisão. Nem sempre ele vai acertar. Mas só que, ao mesmo tempo, você pode humanizá-lo. Pode mostrar para as pessoas que ele é um ser humano tranquilo, que ele também é passível de erro. Só que quando você coloca dentro de uma redoma que, não, vamos deixar ele ali, não vai falar nada, tal, o que acontece? Você dá margem para as pessoas acharem, prejudicou, não, é porque foi na casa do Corinthians, não, porque é o Flamengo, não, porque é o Palmeiras. Então, assim, um pouco mais de transparência. Eu acho que aí você pode minimizar os erros, ou minimizar a crueldade, muitas vezes, que um juiz ele
ele é julgado, né? Sim. Porque Cara, é bizarro que o calendário do futebol brasileiro é tão cruel que acaba massacrando os próprios árbitros. Sim. Aquele Zanovelli que tá todo mundo falando aí, que deu milhares de cartões amarelos no sábado. Cara, ele tava na quinta apitando Fortaleza e São Errou. Paulo, Errou, já errou. não deveria nem apitar no final Nada. de semana pelos Nada. erros. E aí o cara é escalado pra apitar Bahia e Flamengo na E errou- Bahia. e E errou errou de da mesma novo, forma. tá ligado? Mano, não sei o que a CBF tem na cabeça, tá ligado? Aí fazem um planejamento de... Não, ninguém fala com o árbitro. Ninguém vai falar com o árbitro. Falou, é amarelo. E você não vê um papo de profissionalização, um papo de melhora nas condições dos árbitros, enfim. Mas você não acha que também a imprensa colabora para uma certa narrativa do ponto de vista de que a gente fala assim, a gente tende, né? O torcedor como um todo tende, porque é o Corinthians, porque é o Flamengo. Alimenta. Mas quando um árbitro erra contra esses times, o barulho, por conta da repercussão, acaba sendo muito maior. Sim. E aí, obviamente, isso fica no subconsciente do árbitro, não fica? Na hora que ele entrar na Arena Corinthians. É difícil pro cara. o árbitro, ele se prepara como jogador. Sim. O jogador de futebol se prepara, ele treina, ele estuda o adversário. O árbitro sabe quem tá com cartão amarelo, o árbitro sabe quem é quem. Por exemplo, tenho certeza que quando eu ia jogar, o cara já sabia. Pô, vai o Zé Elias, aquele cara chato que fica o tempo todo enchendo o saco, perturbando, dando porrada e tal. A mesma coisa aqui. O árbitro também sabe. Só que assim, eu não acredito que o árbitro chegue ao ponto de falar, pô, o Corinthians vou prejudicar. Claro. Porque eu acho que ele não. Se for pra fazer isso, é melhor a gente fecha. Claro, tudo claro. e acabou. Desligar Acabou, tudo né? aí. Então, mas eu acho que a pressão é uma cultura nossa de compensação dentro da arbitragem, isso existe. Eu marco o pênalti aqui, às vezes eu tenho que marcar pênalti ali. Né? O cartão do jogo contra Fortaleza e São Paulo foi a lei da compensação. Sim. Sim, Né? Tinha total. expulsado um, pegou expulsado o outro. Errado. Que é uma coisa natural que está na pele, já está embutido ali na cultura. Para você mudar, precisa primeiro da experiência, do suporte, da tranquilidade dos caras lá de cima darem para esses árbitros. Mas eles são jogados ali, vai pro Coliseu ali e vai pra porrada. Mas eles sabem o que vai acontecer. Esse árbitro do Corinthians, o Arleu, você vê, eu participei do programa hoje e tal, e o Sandro Meirahit, até a gente estava conversando lá, e o Bubu fez um comentário e tal. Aí o Sandro falou assim: não, as pessoas não podem falar que ele é caseiro, porque muitos times, ele já apitou fora de casa também, e muitos times já ganharam. Então não tem. Eu não acho que o árbitro vai entrar para prejudicar, eu acho que ele é passível de erro. E ele sabe onde é o Corinthians, ele sabe a repercussão, por exemplo, no jogo do Flamengo, ele sabe o que pode acontecer. Existe essa pressão também. Como o jogador tem medo de errar um passe e dar para o adversário fazer o gol, o árbitro também tem isso, de forma diferente. Também tem isso. Ele sabe que se ele fizer um erro muito grande, ele tá fora da outra escala. E os R$3.000 que ele apita, quando ele apita um jogo, vai fazer falta. Sim. Entendeu? Então tem muitas coisas que condicionam a arbitragem, não é só o estádio, né?